Carol Rejane, candidata a presidente do PT, a me entrevistar a partir de agora. Jornal da Fã. Entrevista. Bem-vinda aos estúdios, Carol. Bom dia. Bom dia, Narciso. E eu tava ali conversando com o companheiro Tadeu, disse que não vou deixar logo, nem deixar você me perguntar, já vou fazer logo uma convocação para todas e todos, que a gente precisa mobilizar e estar nas ruas. A gente está vendo uma situação extremamente difícil. A gente viu o que aconteceu no Congresso Nacional. Então a gente precisa estar nas ruas. E terça-feira, dia 1º de julho, a partir das 9 horas, a gente está com um ato ali na concentração na Praça Fausto Cardoso. Os movimentos sociais, os movimentos sindicais, com duas pautas imensas, enormes. A primeira é com relação ao ato de solidariedade ao povo palestino contra o genocídio do povo palestino que está acontecendo, porque há mais ou menos 10 dias foi criado um comitê sergipano em solidariedade pró ao povo palestino, e também o plebiscito popular, que trata o seguinte: a gente vai fazer essa consulta ao povo brasileiro, não é só aqui em Sergipe, essa consulta ao povo brasileiro de se eles concordam em taxar quem recebe mais de 50 mil reais por mês, para que quem recebe até 5 mil reais tenha isenção de imposto de renda, e se as pessoas são favoráveis ao fim da escala 6x1. Então não deixo nem você me perguntar nada e já jogo. Dia 1º, que horário? 1º de julho, terça-feira, a partir das 9 horas, na Praça Fausto Cardoso. Considerando a situação que vivemos, é importante que todas e todos estejamos mobilizados e nas ruas. Carol, ninguém chega à disputa de presença de um partido sem ter uma história dentro dele. Então, para quem não conhece ainda a história da Carol Rejane, qual é a sua trajetória dentro do PT e também no movimento sindical? Eu vou começar pela parte mais longa, que é do movimento sindical. Eu estou no movimento sindical desde 2007, na direção do Sindicato dos Jornalistas de Sergipe. Inclusive, a gente está tentando buscar uma negociação para a convenção coletiva. Então, desde 2007, eu estou no Sindicato dos Jornalistas. Em 2013, cheguei à presidência do sindicato, que na época era o companheiro George, mas ele teve que se licenciar, assumir a presidência do Sindijó. Em 2015, passei a fazer parte da Central Única dos Trabalhadores. E aí, quando as coisas se cruzam entre movimento sindical e atuação partidária, me filiei ao Partido dos Trabalhadores, numa época, inclusive, bem difícil para o nosso Brasil, 2015. E digo, para quem ainda não sabe, estou filiado ao Partido dos Trabalhadores desde 2015, e na mesma época começo a fazer parte também da tendência à articulação de esquerda, e lá, em 2015, a gente já avisava que vivíamos tempos de guerra. E de 2015 para cá, a gente está vendo o que aconteceu. Então, a minha atuação partidária foi muito numa perspectiva da tendência à articulação de esquerda, de fazer debate, de participar das atividades, e foi feita uma construção, um diálogo coletivo, uma construção coletiva da tendência para agora, nesse processo de eleições diretas do PT, que é o PED 2025, meu nome ser colocado para disputar a presidência do partido, porque a gente avalia que é importante, é fundamental que não só o Partido dos Trabalhadores, mas também o governo federal mude de rumo, porque a gente vive tempos de guerra e não é de agora. A gente avisa isso desde 2015. Dentro do PT local, quem são as lideranças políticas que estão dentro dessa tendência, que lhe apoia, que apresentou o seu nome para a disputa? A professora Ana Lúcia, deputada, inclusive, mando meu abraço e minha solidariedade. Ela está num processo de meu abraço carinhoso de doença. também, ela está com câncer de pulmão, ela já disse isso em outras atividades. Nesses últimos 2 meses, ela teve um retorno de alguns nódulos e precisou fazer novamente radioterapia. Então é por isso que a gente não está ouvindo nenhuma interação com você, que eu sei que às vezes ela manda, os áudios, nem os vídeos. A companheira está em casa se cuidando e é importante. E aqui a gente manda toda energia positiva e toda oração para que ela supere esse momento. Isso, aí a professora Ana Lúcia, a professora Ivonete foi candidata a vereadora por aqui, por Aracaju, do Partido dos Trabalhadores. Aí você tem integrantes da direção do Sintese, professor Roberto, presidente do Sintese, que é filiado ao Partido dos Trabalhadores, que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Às vezes as pessoas acham que a gente, por ser sindicalista, tem que ficar só no movimento sindical, mas a gente sabe que o movimento sindical tem limite e tem situações que a gente precisa estar filiado aos partidos, porque são os partidos, nesse estilo de democracia que vivemos, que ainda não é ideal, mas nessa perspectiva,
A gente precisa estar afiliado ao Partido dos Trabalhadores, então diversos dirigentes sindicais também, alguns até mesmo que não são da articulação de esquerda, já se colocaram de apoiar a candidatura e dizer que é importante para o Partido dos Trabalhadores, não só em Sergipe, mas no Brasil, porque aqui em Sergipe eu estou candidata pelo número 320, 420, já estou fazendo minha campanha, e nacionalmente a articulação de esquerda também colocou o nome do companheiro Walter Pomar para a presidência nacional do PT, com o número 120 e a chapa 220. Porque a eleição do Partido dos Trabalhadores, ela funciona assim. Você vota em presidentes e você vota em chapa para a direção. Então você tem presidente nacional, chapa nacional, presidente estadual, chapa estadual para a direção e presidente municipal e chapa municipal. Ou seja, o militante que vai para a urna, ele vai votar, ele vai dar 6 votos. 6 votos no domingo, dia 6 Independente do município onde ele esteja. Independente do município. Aí eu já até adiantando alguma coisa que você possa falar, aqui em Sergipe a gente vai ter eleição em 65 dos 75 municípios. Então, inclusive, você, filiado ao Partido dos Trabalhadores, pode, inclusive, conferir qual vai ser seu local de votação. Porque em alguns lugares, por exemplo, aqui em Aracaju, vai ser no diretório do Partido dos Trabalhadores, lá na Barão de Maruim. Mas em alguns municípios vai ser na Câmara de Vereadores, em outros vão ser em escola, em alguns vão ser no diretório, onde está um pouco mais organizado, onde tem sede. Aí o local para conferir no domingo, onde é que você vai votar, é um site que o Partido dos Trabalhadores criou específico para isso, que é ped2025.pt.org.br. Você entra lá, escolhe o município, no caso aqui de Sergipe, escolhe o município, a partir do momento que você escolhe, ele já está lhe dizendo lá onde é o seu local de votação, e sim, são 6 votos. Mandando um abraço aqui ao Jairo da Ilha e o Adriano, que é assessor da assessoria aí do ministro Márcio Macedo, que voltou para Brasília de carro esta semana e foi ouvindo o Jornal da Fã nos dias que pôde. Valeu, Adriano, obrigado pela sua sintonia. Carol, qual é a crítica que você, enquanto candidata, porque você está se colocando seu nome, é porque você tem divergências da atual direção ou da forma como a condição está sendo feita? Quais são as suas críticas? O que é que você apresenta como proposta de diferente para o partido? Veja, quando a gente coloca, eu coloco aqui estadualmente, o companheiro Walter Pomar coloca nacionalmente, a articulação de esquerda se coloca para fazer essa disputa, é porque a gente tem a perspectiva que o Partido dos Trabalhadores precisa mudar de rumo. O Partido dos Trabalhadores e, consequentemente, o governo federal. Para nós, a gente sabe que o diálogo é importante, mas não na perspectiva de somente na institucionalidade ou somente na conciliação ou na conversa que se vai fazer as mudanças. A gente viu que foi a questão do IOF, onde o governo federal apresenta, numa perspectiva de que tinha feito um diálogo, um acordo com a presidência da Câmara, para taxar os ricos, porque isso não ia impactar a minha vida ou a sua, Narciso. Ou da maioria absoluta dos ouvintes da FEFM. Isso ia impactar o aumento do IOF, ia impactar aquele que manda dinheiro para o exterior. Eu não mando dinheiro para o exterior, nunca nem fui para o exterior, nunca nem saí do país. Então, assim, a gente precisa mobilizar a população, mobilizar a classe trabalhadora, mobilizar aqueles que estão organizados, auxiliar aqueles que ainda não estão organizados, porque a gente tem a perspectiva que só com a mobilização popular, e no caso do Partido dos Trabalhadores, a gente tem dito, é preciso construir uma frente de esquerda para a disputa das eleições. E numa perspectiva o seguinte, o Partido dos Trabalhadores não é um partido somente que deve se mobilizar no momento eleitoral. O Partido dos Trabalhadores não foi construído, não foi criado, fundado para ser um partido igual aos outros. Ele foi criado nessa perspectiva de transformação da sociedade. Então, essas coisas da institucionalidade, a gente sabe que dentro da democracia burguesa que a gente vive, ela é importante, mas para nós, a mobilização popular e a construção de uma frente de esquerda de luta, com o partido de esquerda, com o movimento social, movimento popular, movimento sindical, é a mobilização que vai trazer as mudanças, porque com esse Congresso que está aí, a gente está vendo que nada avança. Nada do que o governo Lula se propõe e do que a gente votou em 2022 está sendo colocado. O que a gente vê é um Congresso Nacional em que o Centrão eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, e não tem contrapartida. Então, numa perspectiva onde você teve uma
base, aí você tem uma base aliada, que de aliada não tem nada, porque se eu sou seu aliado e a gente diz, olha, eu vou votar assim, aí você vota Y, não é mais seu aliado. Não há mais condição efetiva do governo Lula continuar dessa forma. É por isso que, assim, usando até as palavras do companheiro Walter Pomar, a gente precisa dar um cavalo de pau na política econômica do governo. Porque há algumas situações que se teve avanço, sim. Mas esses avanços, eu tenho dito isso em todos os debates que fiz. Estava aqui, antes de entrar no ar, conversando com o Antero, ele perguntando onde é que a gente correu. A gente percorreu diversos municípios, em todos eles, nos debates e nas oportunidades que a gente teve de dialogar com a militância, a gente precisa fazer uma mudança no governo federal e no Partido dos Trabalhadores. Porque a gente tem hoje, por exemplo, aqui, eu estou candidata pela articulação de esquerda e tem 2 outras candidaturas. As outras 2 candidaturas votam nacionalmente no mesmo candidato, que quer deixar tudo como está. E tudo como está, Narciso e ouvintes. A gente vai ter tempos muito mais sombrios, seja esse segundo semestre de 2025, 2026 e para o processo eleitoral. Com relação a todo esse clima de disputa interna, né? Surgiu uma denúncia contra o presidente João Daniel, a questão do uso das cestas básicas. Ele nos concedeu uma entrevista ontem, negou, né, que tenha feito esse uso, disse que não tinha conhecimento, depois admitiu que tinha conhecimento do ofício, enfim. Como é que a sua chapa se posiciona sobre este assunto? Olha, para nós, eu vou dizer o que eu falei no debate em Maruim. Política pública é política pública, processo eleitoral do Partido dos Trabalhadores é processo eleitoral do Partido dos Trabalhadores. São 2 coisas distintas. É por isso que a gente fala, e eu tenho repetido isso, a gente precisa mudar os rumos do Partido dos Trabalhadores de cima a baixo. Porque a gente vê outras questões, colocar, o problema é só em Sergipe. Não é só em Sergipe. Problemas que surgem no Partido dos Trabalhadores, que afetam a atuação do Partido dos Trabalhadores, dos militantes do Partido dos Trabalhadores, é preciso que isso mude, é nesse processo eleitoral, é nesse processo de eleição direta do Partido dos Trabalhadores que a gente se coloca. Porque, falando o que eu disse antes, se o PT nacionalmente, aqui no estado de Sergipe e nos municípios, não mudar de rumo, o povo brasileiro, a classe trabalhadora organizada corre sérios riscos. Porque a gente precisa mudar de rumo para que o presidente Lula seja reeleito, a gente tem essa perspectiva, óbvio, mas que ele seja reeleito em melhores condições e não nessas que estamos agora. E a gente está vendo o que é que está acontecendo. O Manuel, ouvindo sua declaração sobre o IOF, ele faz aqui um questionamento. Ele diz aqui, olha, diga a ela, que a entrevistada, que o IOF impactaria também nos empresários que sustentam os programas sociais do governo, que já são acarretados e sobrecarregados, e não é dessa forma que resolverá os problemas do atual governo. Veja só, Manuel, você pode ser um empresário, um pequeno empresário, mas é como eu disse no começo, eu não estou falando de você. Eu não estou falando de Narciso, não estou falando de Antero, não estou falando de Tadeu. Eu estou falando de empresas e empresários que tiveram quase 100 bilhões de reais em isenções. Quando a gente fala, em Atos, no calçadão da João Pessoa, eu digo isso. Quando a gente fala da taxação dos super ricos, dos ricos e dos super ricos, eu não estou falando do dono do mercadinho que fica aqui no bairro aqui onde está a FAFM, no São Carlos, no Olaria. Eu não estou falando da companheira que tem uma pequena loja de cosmético. Eu não estou falando do cabra que tem uma loja de autopeça. A gente está falando de gente grande que não chega a 1% da população brasileira. É dessas pessoas que a gente está falando. Óbvio, a gente precisa efetivamente de justiça tributária para que Manuel, como um empresário, que provavelmente é um pequeno empresário, que tem seus problemas, a gente sabe disso. A gente precisa ter justiça tributária para que o patrimônio de quem tem muito patrimônio seja taxado e não o consumo. Porque quando a gente tem
uma carga, uma tributação no consumo, quem ganha menos paga mais. Porque a gente paga imposto quando compra o arroz, quando compra o açúcar, quando vai na feira. Mas quem tem o seu patrimônio, envia os seus lucros e dividendos. Boa parte de quem está nos ouvindo, que bexiga é lucro e dividendo. A gente vive de salário. Aí quando a gente fala da taxação do IOF, da taxação dos super ricos, eu digo, a gente que vai pro exterior, como Narciso, você vai para casa. Pega o carro e vai para casa. A gente está falando desse tipo de pessoa. A gente não está falando de você, Manuel, que a gente sabe que tem os seus problemas, que precisa efetivamente ter um outro tipo de tributação. Mas só não dá para manter os privilégios, porque foi isso que o Congresso Nacional fez essa semana. Manteve os privilégios de uma parcela mínima da população, porque a gente tem um país de 200 milhões de habitantes. Quem está sendo beneficiado não chega a 200 mil pessoas. Olha a discrepância. Então, Manuel, é importante a gente refletir e a gente verificar o que efetivamente está sendo proposto. Porque a elite brasileira, às vezes a gente fala assim, pensa, esse pessoal fica com as palavras bonitas, mas isso existe. A elite brasileira, a burguesia brasileira, que a gente às vezes nem sabe quem são, que essa é a diferença, a gente não sabe quem são. É que vive dos privilégios, que vive de, como eu vi em diversos vídeos e memes na rede social, Bolsa Empresário. Existe o Bolsa Empresário. Como eu disse, quase 100 bilhões de isenção, não, você não vai pagar agora, não vai pagar depois, e a gente não vê essa contrapartida. Volto a dizer, Manuel, quando a gente de IOF, de aumento de IOF, não é em você que é o alvo. Você não é o alvo. São outros super, hiper, ultra, mega empresários que a gente tem nesse país. Carol, dentro desta disputa interna do PT, há duas figuras que emblematizaram durante os últimos tempos uma disputa, né, que é o Márcio Macedo e o Rogério Carvalho. Você disse há poucos instantes que defende que o partido tenha candidatura própria, tenha uma construção própria e que seja, digamos assim, protagonista, né, nas próximas eleições. Como é que a articulação de esquerda entenderia que esse problema poderia ser resolvido entre Márcio e Rogério? É a aproximação com o governador Fábio Mitidieri, como defende Márcio no sentido de defender o projeto nacional pelo fato do PSB fazer parte da eleição nacional? Ou o próprio Rogério já disse que não teria problema de se reaproximar de Fábio, ou é uma candidatura com um desses dois nomes ou com outro nome? Que nome você defenderia? Veja, em outra entrevista eu disse que as questões são construídas coletivamente. Então não sou eu, mesmo estando, porque a gente precisa profetizar, mesmo estando presidenta do Partido dos Trabalhadores em Sergipe, não é Carol que vai decidir quem vai ser candidato ou quem vai ser candidata. Em entrevista ao jornal algumas semanas atrás, eu disse: o Partido dos Trabalhadores em Sergipe tem condição, tem lideranças para ter candidatura. E com relação ao que você fala de Rogério e Márcio, a gente tem o Partido dos Trabalhadores tem uma resolução aprovada no final do ano passado, publicada em janeiro, que diz o seguinte, que o Partido dos Trabalhadores tem que construir uma frente de esquerda com movimento social, com partido de esquerda, com movimento popular, com movimento estudantil, e que o Partido dos Trabalhadores em Sergipe é oposição ao governo Fábio Mitidieri e, no caso do município de Aracaju, oposição a Emília Corrêa. Então, para nós, a saída não é PSD. Até porque a gente não tem nem certeza se o PSD efetivamente vai apoiar Lula. Como a gente estava falando aqui no começo. Teoricamente faz parte da base aliada, mas que base aliada é essa? O próprio governador Fábio Mitidieri, enquanto integrante do PSD, já saiu dizendo que o candidato dele é o Ratinho do Paraná, do PSD. Então, para nós, a construção não vai ser com o governo Fábio Mitidieri. Não vai ser. Não vai ser com o governo Fábio Mitidieri, não vai ser com o PL. É uma frente de esquerda, partidos de esquerda, movimento popular, movimento social, movimento estudantil, que organiza a luta da classe trabalhadora. Estamos entrevistando aqui no Jornal da Fã, Carol Rejane, que é candidata à presidência do PT. Vamos à participação de 2 ouvintes aqui nesta entrevista.
Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes. Fala, Lucas Silva. Narciso, seria interessante, né, o questionamento que nós, jornalistas formados, passamos aí 4 anos na universidade e uma decisão do STF, se não me engano, foi em 2009, que não é obrigatório o diploma de jornalista para assumir determinados cargos. O que é que a presidente acha dessa decisão? Grande abraço a todos. Não está falando de você. Ô, Narciso, bom dia. Eu Tem Rocha está aqui, tudo bem? Tem os seus problemas. Narciso, E precisa, infelizmente, ter a candidata do PT está redondamente equivocada quando acha que quem move o país são os ricos e os super ricos. Quem move o país são os pequenos empresários, sim. São pessoas que têm a mercearia aí do seu lado, que emprega 2, 3 funcionários, uma que tem do outro lado, que o EF ia impactar diretamente, sim. Ela está equivocada, porque infelizmente a mentalidade do PT é punir os empresários. Eu não sou empresário, mas o empresário que gera emprego, é o empresário que faz o dinheiro circular e fazer com que as pessoas tenham a melhor qualidade de vida, porque compra, vende e circula. Essa pessoa está totalmente equivocada. Uma pessoa dessa não teria nem que estar aí na entrevista. Fique à vontade, Carol. Bom, primeiro para o companheiro, colega jornalista, efetivamente, em 2009, uma decisão do STF, que foi a partir de ações movidas por associações de empresas de comunicação, e o STF diz que para o exercício da profissão, o diploma não é obrigatório. E nós, desde lá atrás, como eu disse, eu estou na direção do sindicato do Sindijó desde 2007, nós somos contrários a essa posição. É tanto que, na nossa convenção coletiva dos jornalistas de Sergipe, consta que a contratação tem que ser de diplomados. Porque a gente compreende que é preciso um processo de formação. Um dos poucos estados que tem isso, na nossa convenção. Então, as contratações que acontecem, a partir do momento que chegam no sindicato, a gente notifica as empresas. Porque na nossa convenção coletiva é para contratação de jornalistas diplomados para as atividades de comunicação que são dos jornalistas. Para nós, é preciso o mínimo de formação. Porque, como Narciso está aqui, outros companheiros que trabalham em outros lugares, não é somente escrever, não é somente chegar aqui nesse microfone e falar. É preciso, sim, uma formação. A gente tem lá, faz muito tempo que eu passei pela universidade, mas a gente tem aulas, a gente tem formação sobre ética, sobre sociologia, sobre antropologia, não só as questões técnicas da comunicação. A gente sabe que hoje você tem um cenário de rede social que as pessoas acham que qualquer um, eu fiz uma filmagem, eu sou jornalista. Não é. Pressupõe alguns critérios, algumas avaliações, sabe? Então, para nós aqui no Sindicato dos Jornalistas, isso sempre foi contrário a essa decisão do STF, que, volto a falar, não foi uma decisão aleatória. Foi a partir de ações de empresas de comunicação que querem deixar tudo, eu vou usar uma palavra, tudo esculhambado, que é para pagar baixo salário, para não dar condições de trabalho. Então, se eu encontrar qualquer pessoa, num cenário de desemprego, a pessoa vai. Agora eu sou jornalista. Mas tem uma coisa, o diploma não é obrigatório para o exercício da profissão, mas o registro profissional é. O registro profissional não foi abolido. Então, quem for para jornalista formado, que é o que nossa convenção prega, ou mesmo aqueles que se acham, pelo menos precisam do registro no DRT. Sobre a outra pergunta, Washington, em nenhum momento eu disse que são os grandes empresários que movem o país. E eu não acredito nisso, não são. Mas são eles que definem a nossa vida. A minha vida, a de Narciso, a de Antério, a de Tadeu. Sabe por quê? Porque eles pagam congressistas. Quando a gente vai ver qual é a formação do Congresso Nacional, mais de 200 são empresários, sejam grandes, muito grandes. Outros são fazendeiros. E essa galera tem dinheiro. E faz lobby, e faz pressão para os congressistas apoiarem a pauta deles. Porque, afinal, já diz no popular, se eu pago a banda, eu que digo a música.
sabe? Então, pro outro colega, em nenhum momento eu disse que são os grandes empresários. Da mesma forma que eu acredito que não é o agronegócio que move o país. Quem move o país, quem nos alimenta todos os dias é a agricultura familiar. Quem nos move todos, quem nos alimenta todos os dias são trabalhadoras e trabalhadores rurais, agricultoras e agricultores familiares que precisam efetivamente de políticas públicas para que eles possam colocar comida na nossa mesa. O que o agronegócio faz é pegar as isenções, é pegar o plano safra, produzir e mandar para fora. Não é para o nosso mercado. Carol, obrigado pela sua participação. Espaço sempre aberto aqui no Jornal da Fã. Valeu, e lembrando aos petistas, 6 de julho, das 8 às 17 horas, votação. E saber onde é o seu local de votação é no site ped2025pt.org.br. E fazendo a minha campanha para a presidenta do PT Sergipe, Carol 320, chapa 320, nacionalmente Walter Pomar 120 e a chapa Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha 220. Obrigada, bom final de semana para todo mundo. Obrigado, Tadeu, aqui também pela presença.